Eu lhes saúdo. Tudo bem, meus amigos? Como estão as práticas? Estão praticando, meditando, tentando perceber o pensamento conforme a prática anterior? Então, daremos prosseguimento. Mais um degrau relacionado à mesma prática. É uma evolução gradativa. Peca-se lá um princípiozinho e vamos gradativamente evoluindo dentro desse princípiozinho. Continuaremos com mais uma prática relacionada à percepção do pensamento. Certo? Então, vamos lá. A prática de hoje é essa aqui. Instrução mental. Já aprendemos a controlar nossos pensamentos. O exercício seguinte consiste em não permitir que pensamentos insistentes e indesejados aflorem em nossas mentes. Por exemplo, ao retornarmos à nossa vida privada e familiar, devemos estar em condições de evitar as preocupações ligadas ao nosso trabalho profissional. Todos os pensamentos que não pertencem à nossa vida privada devem ser desligados e devemos imediatamente nos transformar em outras pessoas. E vice-versa. Na nossa atividade profissional, devemos direcionar nossos pensamentos exclusivamente ao trabalho e não permitir que se desviem para outros locais, como o ambiente doméstico ou privado ou qualquer outro. Isso deve ser exercitado até transformar-se num hábito. Devemos, sobretudo, habituar-nos a executar nossas tarefas no trabalho ou na vida privada com a máxima consciência, sem levar em conta o fato de se tratar de algo grande, importante ou de uma coisa insignificante, pequena. Esse exercício deve ser cultivado ao longo de toda a vida, pois ele aguça a mente e fortalece a memória e a consciência. Depois de obtermos uma certa prática na execução desse exercício, podemos passar ao próximo, que consiste em fixar uma única ideia por um certo período de tempo. Reprimir com firmeza outros pensamentos que vêm se juntar a ele na mente, com violentos sobressaltos. Escolha um pensamento ou uma ideia qualquer de sua preferência, ou então uma imagem. Fixe-a com toda a força e rejeite energicamente todos os outros pensamentos que não tenham nada a ver com os do exercício. No início,
você só conseguirá fazer isso por alguns segundos. Posteriormente, por alguns minutos. Você tem que conseguir fixar um único pensamento e acompanhá-lo por no mínimo 10 minutos seguidos. Se for bem-sucedido em seu intento, estará maduro para mais um exercício, que consistirá no aprendizado do esvaziamento total da mente. Deite-se confortavelmente, num sofá ou numa cama, ou então sobre uma cadeira reclinável, e relaxe o corpo inteiro. Feche os olhos. Rejeite energicamente todos os pensamentos emergentes. Em sua mente não deve haver nada, somente o vazio total. Fixe esse estado de vazio total, sem se desviar ou se distrair. No início, você só conseguirá manter isso durante alguns segundos, mas exercitando-se constantemente, conseguirá um melhor desempenho. O objetivo do exercício será alcançado quando você conseguir manter-se nesse estado durante 10 minutos completos, sem se distrair ou adormecer. Seus sucessos, fracassos, tempo de duração dos exercícios e eventuais perturbações deverão ser anotados cuidadosamente num diário mágico. Mais detalhes sobre isso serão apresentados no item Instrução Mágica da Alma. Esse diário servirá para o controle pessoal de sua escalada. Quanto mais consciencioso você for na consecução dos exercícios aqui descritos, tanto melhor será a sua assimilação dos restantes. Elabore um plano preciso de trabalho para a semana entrante ou para o dia seguinte. E, principalmente, cultive a autocrítica. Então, várias nuances relacionadas ao pensamento, à percepção do pensamento. Primeiro, relacionadas às situações em que nos encontramos, trabalho, nossa vida pessoal, certo? Depois, percepção de concentração, ou melhor ainda, de foco. Para mim, a verdadeira concentração é o foco. A gente usa a palavra concentração e depois foco por falta de mais termos que saibam separar uma coisa da outra, né? Geralmente, a gente, quando fala de concentração, a gente tende a achar que está centrado em uma coisa só e as outras é como se não existisse. Não, a gente está perceptivo. Se está perceptivo, a gente sabe que as outras existem, as outras que estão em volta daquilo que é o nosso foco,
que é a nossa concentração, que é o objeto da nossa concentração, as outras estão em volta. Só que o objeto da nossa concentração é aquilo que nós escolhemos como esse mencionado objeto. E, a propósito do esvaziamento da mente, na verdade, o esvaziamento da mente é uma prática em que nós percebemos que há um fluxo, mas esse fluxo começa a não interferir quando vamos gradativamente praticando de não nos identificarmos com o fluxo de pensamento. O pensamento continua lá, ou melhor ainda, os pensamentos continuam lá tentando interferir no nosso campo mental. O pensamento é uma coisa funcional, ele tem o seu valor funcional, mas o problema é que quando nós começamos a deixar o campo mental muito aberto para o fluxo de pensamento, ele deixa de ser funcional. Ou seja, vão vir, melhor dizendo, aqueles que podem ser realmente funcionais, mas misturados com um fluxo desenfreado que não é necessário, que não é preciso para nada. E só vamos perceber isso utilizando essas práticas, né? Essas práticas são muito boas para isso, para termos essa percepção e sabermos como utilizarmos essa ferramenta do pensamento ou sabermos quando não é para utilizarmos, porque elas estão só num fluxo ali que não é necessário para nada. Então, o pensamento tem seu valor, a mente tem seu valor, mas o valor da mente, do pensamento, é funcional. Saindo da funcionalidade, se nós estivermos perceptivos, o vazio é como se estivéssemos vendo uma coisa que não está sendo necessária para nada. Então, esse é o vazio. Está lá, mas nós não estamos utilizando e não está interferindo em nada para o nosso comportamento. Isso é uma coisa gradativa. Eu consigo isso o tempo todo? Também não. Estou passando a prática que eu também estou predisposto a continuar fazendo-a para que um dia eu consiga ter um sucesso maior. Sucesso é aos poucos, e esses poucos de sucesso que nós conseguimos nessas práticas, mesmo sendo poucos, devemos valorizá-los. De pouco a pouco, o grau de sucesso relacionado a essas práticas vai aumentar e vai ser harmonioso e equilibrante para nós. Certo? Então vamos praticar. Eu lhes saúdo. Paz sempre.